O Catecismo em um ano. Olá, eu sou o Jefferson, seminarista na Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 dias. Estamos usando a tradução em português, apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim. Baixe o plano de leitura que você pode encontrar na bio do Instagram, @o Catecismo em um ano, ou na descrição desse podcast. Chegamos ao dia 268 do nosso podcast, O Catecismo em um ano. Estamos lendo a sua terceira parte, A Vida em Cristo, na sua segunda sessão, sobre os 10 mandamentos. No episódio de hoje, leremos dos números 2110 ao 2117. Não terás outros deuses diante de mim. O primeiro mandamento proíbe prestar honra a outros afora o único Senhor que se revelou a seu povo. Proíbe a superstição e a irreligião. A superstição representa, de certo modo, um excesso perverso de religião. A irreligião é um vício oposto, por deficiência, à virtude da religião. A superstição. A superstição é o desvio do sentimento religioso e das práticas que ele impõe. Pode afetar também o culto que prestamos ao verdadeiro Deus, por exemplo, quando atribuímos importância de alguma maneira mágica a certas práticas, em si mesmas legítimas ou necessárias. Atribuir eficácia exclusivamente à materialidade das orações ou dos sinais sacramentais, sem levar em conta as disposições interiores que elas exigem. Isto é cair na superstição. A idolatria. O primeiro mandamento condena o politeísmo. Exige que o homem não acredite em outros deuses afora Deus, que não venere outras divindades que não o único. A Escritura lembra constantemente esta rejeição a ídolos, ouro e prata, obras das mãos dos homens, os quais têm boca e não falam, têm olhos e não veem. Esses ídolos vãos tornam as pessoas vãs. Sejam como eles os que fabricam e todos os que neles confiam. Salmo 115. Deus, pelo contrário, é o Deus vivo, que faz viver e intervém na história. A idolatria não diz respeito somente aos falsos cultos do paganismo. Ela é uma tentação constante da fé. Consiste em divinizar o que não é Deus. Existe idolatria quando o homem presta honra e veneração a uma criatura no lugar de Deus, quer se trate de deuses ou de demônios, por exemplo, o satanismo. Do poder, do prazer, da etnia, dos antepassados, do Estado, do dinheiro, entre outros. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro, diz Jesus. Numerosos mártires morreram por não adorar a besta, recusando-se até a simular seu culto. A idolatria nega o senhorio exclusivo de Deus. É, portanto, incompatível com a comunhão divina. A vida humana unifica-se na adoração do único. O mandamento de adorar o único Senhor simplifica o homem e o livra de uma dispersão infinita. A idolatria é uma perversão do sentimento religioso inato do homem. O idólatra é aquele que refere a qualquer coisa que não seja Deus sua indestrutível noção de Deus. Adivinhação e magia. Deus pode revelar o futuro a seus profetas ou a outros santos. Todavia, a atitude cristã correta consiste em entregar-se, com confiança, nas mãos da providência, no que tange ao futuro e em abandonar toda a curiosidade doentia a este respeito. A imprevidência pode ser uma falta de responsabilidade. Todas as formas de adivinhação hão de ser rejeitadas, recurso a Satanás ou aos demônios, evocação dos mortos ou outras práticas que erroneamente se supõem descobrir o futuro. A consulta aos horóscopos, a astrologia, a quiromancia, a interpretação de presságios e da sorte, os fenômenos de visão, o recurso a médiuns, escondem uma vontade de poder sobre o tempo,
sobre a história e finalmente sobre os homens, juntamente com o desejo de ganhar para si os poderes ocultos. Essas práticas contradizem a honra e o respeito que, unidos ao amoroso temor, devemos exclusivamente a Deus. Todas as práticas de magia ou de feitiçaria com as quais a pessoa pretende domesticar os poderes ocultos para colocá-los a seu serviço e obter um poder sobrenatural sobre o próximo, mesmo que seja para proporcionar a este a saúde, são gravemente contrárias à virtude da religião. Essas práticas são ainda mais condenáveis quando acompanhadas da intenção de prejudicar a outrem, ou quando recorrem, ou não, à intervenção dos demônios. O uso de amuletos também é repreensível. O espiritismo implica frequentemente práticas de adivinhação ou de magia. Por isso, a Igreja adverte os fiéis a evitá-lo. Os recursos às práticas médicas, ditas tradicionais, não legitima nem a invocação dos poderes maléficos, nem a exploração da credulidade alheia. Como complemento da nossa leitura de hoje, ouviremos a catequese sobre os mandamentos do Papa Francisco na audiência geral, proferida na Sala São Paulo VI em 8 de agosto de 2018. Prezados irmãos e irmãs, bom dia. Hoje continuemos a meditar sobre o Decálogo, aprofundando o tema da idolatria, acerca da qual falamos na semana passada. Agora retomemos o tema, porque é muito importante conhecê-lo, e inspiremo-nos precisamente no ídolo por excelência, o bezerro de ouro, do qual fala o livro do Êxodo. Acabamos de ouvir um trecho dele. Este episódio tem um contexto específico, o deserto, onde o povo está à espera de Moisés, que subiu ao monte para receber as instruções de Deus. O que é o deserto? É um lugar onde reinam a precariedade e a insegurança. No deserto não há nada, onde faltam água, alimento, abrigo. O deserto é uma imagem da vida humana, cuja condição é incerta e não possui garantias invioláveis. Esta insegurança gera no homem ansiedades primárias, que Jesus menciona no Evangelho. Que comeremos? Que beberemos? Com que nos vestiremos? Mateus 6,31. São as ansiedades primárias, e o deserto provoca tais ansiedades. E naquele deserto acontece algo que desencadeia a idolatria. Moisés tardava a descer da montanha. Êxodo 32, versículo 1. Permaneceu ali 40 dias, e o povo perdeu a paciência. Falta o ponto de referência que era Moisés, o líder, o chefe, o guia tranquilizador. E isto torna-se insustentável. Então o povo pede um Deus visível. Esta é a armadilha na qual o povo cai, para poder identificar-se e orientar-se. E dizem a Araão: faz-nos um Deus que marche à nossa frente, faz-nos um chefe, um líder. Para evitar a precariedade é o deserto, a natureza humana procura uma religião descartável. Se Deus não se deixa ver, fazemos para nós um Deus sob medida. Diante do ídolo, não corremos o risco de uma possível chamada que nos faça sair das próprias seguranças, porque os ídolos têm boca, mas não falam. Compreendemos assim que o ídolo é um pretexto para se colocar a si mesmo no centro da realidade, na adoração da obra das próprias mãos. Encíclica Lumen Fidei, número 13. Araão não sabe opor-se ao pedido do povo e cria um bezerro de ouro. No próximo Oriente Antigo, o bezerro tinha um sentido duplo. Por um lado, representava fecundidade e abundância, e por outro, energia e força. Mas antes de tudo é de ouro, por isso é símbolo de riqueza, sucesso, poder e dinheiro. São estes os grandes ídolos: sucesso, poder e dinheiro. São as tentações de sempre. Eis o que é o bezerro de ouro, o símbolo de todos os desejos que dão a ilusão da liberdade, e ao contrário, escravizam, porque o ídolo escraviza sempre. Há o fascínio, e tu deixaste levar. Aquele fascínio da serpente que fita o passarinho não consegue mover-se e a serpente apanha-o. Araão não soube opor-se.
Mas tudo nasce da incapacidade de confiar sobretudo em Deus, de voltar a colocar as nossas seguranças nele, de deixar que ele confira a verdadeira profundidade aos desejos do nosso coração. Isso permite sustentar até a debilidade, a incerteza e a precariedade. A referência a Deus fortalece-nos na debilidade, na incerteza e até na precariedade. Sem primado de Deus, caímos facilmente na idolatria e contentamo-nos com garantias míseras. Mas esta é uma tentação que nós lemos sempre na Bíblia. E pensai bem nisto. Para Deus, não foi muito difícil libertar o povo do Egito. Fê-lo com sinais de poder e de amor. Mas a grande obra de Deus foi tirar o Egito do coração do povo, ou seja, tirar a idolatria do coração do povo. E Deus ainda continua a agir para a tirar dos nossos corações. Esta é a grande obra de Deus, tirar aquele Egito que nós temos dentro, que é o fascínio da idolatria. Quando se acolhe o Deus de Jesus Cristo, que de rico se fez pobre por nós, descobre-se então que reconhecer a própria fraqueza não é a desgraça da vida humana, mas a condição para se abrir àquele que é verdadeiramente forte. Assim, a salvação de Deus entra pela porta da debilidade. É em virtude da própria insuficiência que o homem se abre à paternidade de Deus. A liberdade do homem nasce do deixar que o verdadeiro Deus seja o único Senhor. E isto permite aceitar a própria fragilidade e rejeitar os ídolos do nosso coração. Nós, cristãos, dirigimos o olhar para Cristo crucificado, que é frágil, desprezado e despojado de qualquer posse. Mas é nele que se revela o rosto do Deus verdadeiro, a glória do amor, e não a do engano cintilante. Isaías diz, no capítulo 53, versículo 5, fomos curados graças às suas chagas. Fomos sarados precisamente pela fraqueza de um homem que era Deus, pelas suas feridas. E a partir das nossas debilidades, podemos abrir-nos à salvação de Deus. A nossa cura vem daquele que se fez pobre, que aceitou a falência, que assumiu até ao fundo a nossa precariedade para a encher de amor e de força. Ele vem para nos revelar a paternidade de Deus. Em Cristo, a nossa fragilidade já não é uma maldição, mas um lugar de encontro com o Pai e nascente de uma nova força do alto. Os textos dos discursos papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um Ano. Continue nesse bom propósito de aprofundar o conhecimento e a vivência da fé católica e procure participar da sua comunidade. Rezemos por todos que estão fazendo esse caminho de leitura do Catecismo. Até amanhã!